Caro pós-graduando, bem-vindo ao vídeo da disciplina Neuropsicopedagogia e o Desenvolvimento Humano. Neste DVD, gostaríamos de contribuir mais um pouco para a realização de seus estudos e para a ampliação de seus conhecimentos sobre a neuropsicopedagogia e o desenvolvimento humano, caracterizando as relações entre os processos de desenvolvimento e a aprendizagem humana, através das perspectivas teóricas e da atuação psicopedagógica sobre a aprendizagem, em diferentes contextos de ensinar e aprender. Assim, esse vídeo será dividido em 3 momentos assim distribuídos. Primeiro momento. Nesse momento iremos aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento sobre a memória, definindo-a, informando os tipos existentes, identificando algumas habilidades e, por fim, vamos testar a nossa memória. Apresento também umas dicas para armazená-las. No segundo momento, vamos retornar à dificuldade de aprendizagem com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, demonstrando sua definição e características. No terceiro momento, vamos conhecer um pouco mais sobre a sala de aula inclusiva, com base nas discussões apresentadas no documento subsidiário à política de inclusão desenvolvido pelo Ministério da Educação. Memória. Definindo a memória. Você já parou para pensar como o cérebro armazena as informações e onde ocorre isso? Essas informações que circulam no nosso contexto social são armazenadas na memória. Dessa forma, podemos afirmar que a memória é um conjunto de processos pelos quais as aquisições de informação realizadas pela aprendizagem conservam-se ou reconstroem-se de forma a se revelarem disponíveis para efeito de utilização em momento adequado. Ela tem a capacidade de armazenar todas as formas de conhecimento adquirido pelo homem em suas relações com o meio ambiente e de aprender coisas novas, relacioná-las com outras informações já armazenadas e construir novas ideias das quais nos lembraremos depois. A memória é um meio pelo qual recorremos às experiências passadas a fim de usar essas informações no presente. A memória nos possibilita recordar fatos ocorridos desde os mais tenros anos de nossas vidas até o momento atual. Sem ela, passado e futuro perdem seu sentido e a consciência fica prejudicada. Recordar o que passou possibilita-nos aprender e é fundamental para que possamos estruturar e planejar o nosso futuro. Por isso, é um processo fundamental para as crianças, pois sem a memória elas não poderiam desenvolver nem mesmo conceitos básicos da realidade, sem de alguma forma representarem o passado, de modo a interpretarem o presente. Tipo de informação recebida. As informações recebidas podem ser fatos, experiências pessoais e procedimentos utilizados no cotidiano. Assim, a memória pode ser classificada como memória para fatos, memória para conhecimentos gerais do mundo, memória para experiências pessoais, memória para procedimentos. Fatos são acontecimentos reais dos quais tomamos conhecimento em algum momento de nossa vida. Por exemplo, o resultado do jogo de futebol do último fim de semana. Conhecimentos gerais sobre o mundo, como por exemplo, que Cristóvão Colombo descobriu a América. Experiências pessoais são fatos que acontecem em nosso cotidiano. Por exemplo, o primeiro dia de aula, uma viagem realizada ou um presente ganho de um amigo. São fatos dos quais podemos nos recordar sempre. Sempre que aprendemos como fazer um procedimento que se torna automático com a prática do dia a dia, como por exemplo andar de bicicleta, escovar os dentes. Então, a memória possui 2 tarefas diferentes: o reconhecimento e a recordação. No reconhecimento, podemos reconhecer como familiar alguma coisa que percebemos ou que pensamos, ou seja, identificamos como semelhante, idêntico ou rememorativo, alguma coisa experimentada anteriormente. A recordação é o nome que damos ao processo de recuperar a representação armazenada na memória. Neste processo, a informação não está inicialmente presente no pensamento ou na percepção consciente, como ocorre com o processo de reconhecimento, que possui a própria informação ali presente para a recuperação. Tempo de manutenção da informação. A passagem de tempo entre a recepção da informação e sua posterior evocação é o período em que essa informação fica disponível em nossa mente. A memória pode ser classificada
Memória de curto prazo, que diz respeito a um curto período de tempo durante o qual precisamos registrar e manter a informação estável para compreendê-la e utilizá-la. Possui um sistema de capacidade limitada, a menos que uma pessoa faça algo rapidamente e com a informação. Por exemplo, ao ouvir um número de telefone, esse é mantido na memória de curto prazo por tempo suficiente para que se realize a ligação, podendo posteriormente ser perdido ou fixado. A memória de longo prazo refere-se a um sistema onde a informação é armazenada por um tempo prolongado e está disponível para evocação sempre que necessário. Recebe e armazena a informação interpretada, percebida, organizada e compreendida, tornando-a disponível para ser utilizada no futuro. Por exemplo, utilizamos a memória de longo prazo quando nos recordamos da data de aniversário de um velho amigo, identificando habilidades e dificuldades. As causas para um indivíduo apresentar dificuldades de memória são variadas e, por essa razão, quando essas dificuldades começam a causar impacto negativo na vida cotidiana, merecem uma investigação minuciosa feita por um profissional especializado. As crianças com dificuldade de aprendizagem podem apresentar problemas de processamento de informações. As habilidades e dificuldades de memória podem ser diagnosticadas por profissionais da área da saúde especializados. Além disso, habilidades e dificuldades podem ser identificadas no nosso dia a dia, por meio de nossa observação e da observação feita por pessoas do círculo de convivência, como familiares, colegas de trabalho ou professores. Vamos assistir um vídeo que faz parte da série Todos Podem Aprender a Ler e a Escrever. Trata do processo de aprendizagem da leitura e da escrita, focando na atividade cerebral envolvida e na importância da memória. Os 6 episódios trazem discussões sobre as dificuldades que surgem nesse processo e as formas de se lidar com eles. O primeiro episódio discute a apropriação da escrita pelo cérebro. Além disso, avalia considerações importantes do ensino da leitura e escrita por parte da criança. Todos podem aprender a ler e a escrever. Deu-se ao menino o trabalho de subir a encosta, e quando chegou lá em cima, que viu ele? Nem a sorte, nem a morte, nem as tábuas do destino. Era só uma flor, mas tão caída, tão murcha, que o menino se achegou de cansado. E como este menino era especial de história, achou que tinha que salvar a flor. Ler. Ler encanta e nos leva ao universo do conhecimento humano. A invenção da escrita transformou a vida da humanidade, pois permitiu diálogos que transcendem o tempo e o espaço. Não há um único caminho para se apropriar da leitura, porém todos levam à ampliação da experiência humana. Um gão assustado lhe pisar nas patas, jogando a... Ler é compreender. Saber ler implica sempre em compreensão do conteúdo da escrita. Para chegar à compreensão, damos vários passos e mobilizamos várias áreas do cérebro. Ensino, estudo e prática diária vão construir estruturas internas no cérebro que permitirão que cada um de nós se torne um leitor. São várias áreas do cérebro envolvidas no ato de ler. Cada uma é responsável pelo processamento de um dos componentes da leitura. O ensino da leitura precisa mobilizar todas essas áreas para garantir que sejam formadas as redes neuronais necessárias para compreender a língua escrita. As redes neuronais se formam pela comunicação entre neurônios. Assim é que são formadas novas memórias. E minha história é: o homem adora ler o livro. A criança aprende a ler com base na função simbólica. A função simbólica é a capacidade que o ser humano tem de formar imagens mentais a partir das percepções, das ideias, dos sentimentos que ele vai tendo durante sua vida. A cara como bola de golfe. Para a criança, ao ler, ela vai dando significado às imagens da escrita, que são as palavras. Deu-se ao menino o trabalho de subir a encosta. As palavras são formadas por sílabas que se organizam em sequências. As sílabas, por sua vez, são formadas por letras.
Então, as letras se organizam formando sílabas e as sílabas se organizam formando palavras que têm significados. Formam-se assim padrões que se organizam segundo as regras que regem o sistema da escrita. Tudo isto vai sendo guardado na memória da criança. As palavras se combinam para formar frases e as frases se organizam para formar parágrafos. Frases organizadas entre si formam um texto. Para ler o que está escrito, qualquer pessoa depende de ter as letras e os sinais de pontuação em sua memória. Precisará formar também o conceito de palavra, de frase, de sílaba e de letra. Com estes conceitos disponíveis em sua memória, a criança poderá formar estruturas para a compreensão do que está escrito e lerá vários tipos de texto. O conceito de letra significa que a criança poderá reconhecer como sendo a letra M várias formas de se escrever a letra M. Ou seja, ela adquire o conceito de que aquele desenho das linhas representa a letra M. Quando a criança perceber todas as imagens como a letra M, ela terá formado o conceito. O conceito de letra depende da organização de linhas e ângulos em um padrão. O padrão da letra M é feito de retas e ângulos obtusos. Se afastarmos muito as retas verticais e oblíquas, a letra M desaparece. Algumas sílabas têm esse padrão: gra, gré, gri, gró, gru, fá, fé, fi, fó, fu. Outras sílabas seguem padrão distinto, como ga, gó, gu, gé, gui, gê, gi. Para ler, é necessário formar esses padrões na memória para que eles sejam evocados durante a leitura. Quando a criança não compreende os padrões, não forma memórias e não se apropria das sílabas que constituem a língua portuguesa. Olhando essas palavras na tela, mesmo sem saber o significado delas, quem tem o conceito de sílaba vai saber identificar quais sílabas poderiam compor palavras da língua portuguesa. Semaro, flento, quelita, nornol. Estas são as combinações de sílabas que poderiam ser palavras da língua portuguesa. As outras não. Hoje está. Gestação. O conceito de palavra se forma quando a criança compreende que as sílabas se organizam em uma certa ordem para exprimir um significado. O conceito de sentença se constitui pela compreensão de que palavras se articulam entre si para comunicarem significados, em um período simples como este. O menino adormeceu debaixo da flor. O conceito de sentença também aparece aqui em um período composto como este. Viram ao longe uma flor enorme que ninguém se lembrava que estivesse ali. Dente e nem le que. Formando os conceitos de sentença, de palavra, sílaba e letra, e conhecendo os sinais de pontuação, o aluno poderá compreender qualquer tipo de texto. Estes são os requisitos básicos para que qualquer aluno se torne um leitor fluente. Feira, terça-feira, quinta, feira. A possibilidade de compreensão do texto lido depende dos conceitos formados na memória. São as estruturas formadas no cérebro que possibilitam ler. Como é o cérebro que lê, crianças com diversidade biológica também têm possibilidade de ler. O cérebro tem uma plasticidade muito grande e ele pode se adaptar às variações biológicas. Mas essas crianças precisam ser ensinadas com uma abordagem que promova outros caminhos de aprendizagem. Quem não enxerga pode aprender a ler com o braille, e os que possuem baixa visão leem com caracteres ampliados. Quem não ouve pode aprender por métodos que não utilizem a relação entre o som e a letra. E quem tem impedimento na fala pode ler, pois na verdade é o cérebro que lê. Basta que a informação chegue a ele por um dos sentidos. Crianças cegas, surdas ou mudas seguem caminhos diferentes para aprender a ler. No entanto, todas precisam constituir os mesmos comportamentos de leitura que as demais crianças. Em outras palavras, com ou sem diversidade biológica,
Toda criança depende de ensino para se apropriar da leitura. Na escola, criar situações de leitura diariamente é condição indispensável para que todas as crianças desenvolvam sua capacidade de ler. Leituras incluem textos das várias áreas de conhecimento que façam parte do currículo. É interessante trazer narrativas sobre fenômenos científicos, textos de folclore e textos de história e geografia. E, naturalmente, trazer bons textos de literatura, como A Maior Flor do Mundo, de Saramago. Este era o conto que eu queria contar. Tenho muita pena de não saber escrever histórias para crianças. Mas ao menos ficaram sabendo como a história seria e poderão contá-la de outra maneira, com palavras mais simples do que as minhas. E talvez mais tarde venham a saber escrever histórias para as crianças. Quem sabe se um dia virei a ler outra vez essa história, escrita por ti que me lês, mas muito mais bonita. A partir desse conhecimento, iremos passar alguns auxílios externos que ajudam a direcionar a atenção para as informações e criam pistas para a evocação. Mantenha lembretes à vista. Espelho do banheiro, porta da geladeira, criado mudo ou um mural em seu quarto são ótimos lugares. Se você mantiver os lembretes sempre no mesmo lugar, tudo ficará mais fácil. Crie uma organização lógica para as suas coisas. Arrume-as de acordo com o lugar de uso, categoria, função, de modo que façam sentido para você. Agenda. Anote seus compromissos na agenda de forma organizada e sistemática e crie o hábito de consultá-la. Listas. Faça sempre uma lista de tarefas antes de sair de casa. Assim, você não esquecerá de nada. Murais e quadros de avisos. Faça um mural bem grande em local estratégico, com um calendário nas suas atividades. Lembretes e mensagens gravadas. Coloque lembretes ou registre mensagens em gravadores ou secretárias eletrônicas para lembrar-se de tarefas e compromissos. Alarmes e serviços de pager. Use um alarme ou sistema de pager para ajudá-lo a lembrar-se de seus horários, de compromissos e de início ou fim de tarefas. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um problema de ordem neurológica que traz consigo sinais evidentes de inquietude, desatenção, falta de concentração e impulsividade. Hoje em dia é muito comum vermos crianças e adolescentes sendo rotulados como DDA, distúrbio de déficit de atenção, porque apresentam alguma agitação, nervosismo e inquietação, fatores que podem advir de causas emocionais. É importante que esse diagnóstico seja feito por um médico e outros profissionais capacitados. Para a pedagogia, a hiperatividade infantil relaciona-se com deficiências perceptivas e dificuldades para a aprendizagem. Professores podem ser os mais importantes no processo de identificação e descoberta desses problemas, porém, não possuem informação específica para fazer tais diagnósticos, que devem ser feitos por médicos, psicólogos e psicopedagogos. O papel do professor se restringe em observar o aluno e auxiliar o seu processo de aprendizagem, tornando as aulas mais motivadoras e dinâmicas, não rotulando o aluno, mas dando-lhe a oportunidade de descobrir as suas potencialidades. A hiperatividade é responsável por uma grande frustração que pais e portadores desse distúrbio experimentam a cada dia. Crianças e adolescentes diagnosticadas com essa problemática são vítimas de muitas críticas e rótulos provindos da desinformação, principalmente por parte dos educadores e professores. A hiperatividade se manifesta como uma dificuldade extrema de concentração. A criança hiperativa demonstra-se agitada, não para quieta, por isso é facilmente vista como bagunceira e desordenada. A facilidade frequente de desconcentrar leva os alunos hiperativos a interromper as aulas, desviam a atenção dos colegas, comumente levam o professor a um estado de irritação, perturbação
e passam a ameaçá-los com castigos e formas não muito adequadas, objetivando uma melhor participação dos alunos em sala de aula. A hiperatividade, TDAH, é um desvio comportamental, caracterizado pela excessiva mudança de atitudes e atividades, acarretando pouca consistência em cada tarefa a ser realizada. Conceitua a hiperatividade como sendo um distúrbio que é caracterizado pela falta de atenção e de capacidade de se concentrar e planejar, que pode ou não estar associada a uma agitação excessiva ou a impulsividade para agir. Ou ainda, de acordo com o DSM-4, Associação Americana de Psiquiatria de 1994, caracteriza-se por um padrão persistente de falta de atenção e ou impulsividade e hiperatividade, com uma intensidade que é mais frequente e grave que o observado habitualmente nos sujeitos com um nível semelhante de desenvolvimento. Pode-se dizer que são crianças que têm muita dificuldade em permanecer no seu lugar, que se mexem ou se balançam continuamente, que mantêm um relacionamento difícil com os colegas, intrometem-se nas suas brincadeiras, não prestam atenção e precipitam as respostas, ou seja, são crianças desatentas, inquietas e impulsivas. Nenhuma dessas manifestações deve ser confundida com má educação ou falta de comportamento ocasional. O importante é entender que a criança hiperativa apresenta as dificuldades mais comuns da infância, porém, de forma mais exagerada, as quais não podem ser evitadas, mas podem ser eficientemente administradas. O diagnóstico desse transtorno é basicamente clínico e pode ser feito a partir dos 5 anos de idade, apesar de ser bem mais percebido na idade escolar. Existem várias formas de diagnósticos do TDAH. Escalas de avaliação para pais e professores, a avaliação neuropsicológica, que visa evitar problemas derivados do uso de percepções pessoais nas escalas, correlacionando os déficits neuropsicológicos com o comprometimento acadêmico e relacionado ao transtorno e ao DSM-4, que subdivide o TDAH em 3 tipos, com predomínio de sintomas de desatenção, que é o mais frequente no sexo feminino, com predomínio de sintomas de hiperatividade e impulsividade, e o combinado, tipo que está mais associado a comportamentos e apresenta maior prejuízo no funcionamento global, comparado aos outros grupos. Acredita-se que, através de diagnósticos e tratamentos corretos na medicina, em casa e na escola, um grande número de problemas como repetência escolar, abandono dos estudos, depressão, drogas, distúrbios de comportamento, problemas vocacionais e de relacionamento podem ser adequadamente tratados ou até mesmo evitados. Este transtorno leva a criança a ter vários tipos de dificuldades que poderão ser trabalhadas na escola junto com a orientação da professora, sendo esta capacitada e conhecedora do transtorno. Os tipos de dificuldades são: dificuldade de concentração e atenção, dificuldade na aprendizagem, comportamento instável, hiperatividade, motricidade precária. Apresentam, além disso, uma escassa tolerância à frustração, baixa autoestima e dificuldades de relacionamentos com seus pares. Existem casos nos quais aparecem condutas agressivas e desafiadoras, sobretudo pela dificuldade que têm em aceitar normas e limites. Nessas crianças, a atenção apresenta-se com flutuações na distribuição dos focos atencionais, com uma duração, intensidade e escolha de objeto inadequadas. Portanto, sua percepção da realidade será realizada sobre a base dessas flutuações. Assim, a realidade percebida reflete alterações. É uma construção parcial da realidade. Hiperatividade. Por ser uma criança hiperativa, para ela é difícil ter que esperar sua vez na fila. Então sempre está causando confusão. A criança diz tudo o que vem à mente dela. Primeiro ela faz e depois pensa. Responde mesmo antes de ouvir a resposta por inteiro e geralmente se envolve em brincadeiras perigosas e em brigas. É por agirem desse modo que as pessoas lhes rotulam de grosseira, agressiva e autodestrutiva. Isso ocorre devido à área cerebral responsável pelo controle dos impulsos e filtragem de estímulos, o córtex pré-frontal, não tão eficiente. Sua autoestima vai ficando problemática, como por exemplo, uma observação desfavorável sobre a cor de seus sapatos é suficiente para deixá-la internamente arrasada e por isso poderá se manifestar de diversas formas, tais como
agressividade, descontrole alimentar, tagarelice incontrolável e etc. Ela sofre muito com isso e se sente deslocada e de alguma forma defeituosa. E por ouvir muito essas rotulações diariamente, acaba mesmo acreditando no que dizem a elas. Para o TDAH, na vida tudo é demasiado, tudo é muito. Muita dor, muita alegria, muito desespero. Para poder falar de hiperatividade, 6 ou mais dos seguintes sintomas têm de haver persistido por pelo menos 6 meses e provocado uma má adaptação, incoerente com o nível de desenvolvimento. Levanta-se da cadeira na sala de aula ou em outras situações nas quais se espera que permaneça sentada. Com frequência, corre ou escala excessivamente em situações inapropriadas. Esta conduta no adolescente ou adulto pode se limitar a sentimentos subjetivos de impaciência. Frequentemente tem dificuldade para brincar ou conectar-se com tranquilidade em atividades recreativas. Muitas vezes está em movimento ou costuma agir como se tivesse um motor. Com frequência, responde abruptamente a perguntas antes de escutá-las de forma completa. Tem dificuldade para esperar em filas ou aguardar a sua vez em jogos ou situações grupais. A função do professor e dos pais bem informados é ajudá-los a direcionar essa impulsividade na construção de uma vida que realmente vale a pena. O professor poderá deixar que a criança saia da aula por alguns minutos, por exemplo, ir ao banheiro ou buscar alguma coisa na secretaria para ela. Isso irá ajudá-la a se organizar internamente. Também é aconselhável que o professor separe dos outros alunos ou evite fazer trabalhos em grupo com os que encorajam um comportamento inadequado. É difícil para essas crianças andarem como todos, calmamente ou um pouco mais rápido. Elas correm, pulam, parece que estão sempre com muita pressa. São bem conhecidos como os desengonçados, elétricas e desajeitadas. Comumente, ouvimos dessas crianças seus sentimentos e sofrimentos através de expressões como "vou fugir de casa", que são infelizes e até mesmo que querem se matar. Quanto maior for o conhecimento dos pais e professores, melhor para a criança, pois ela terá ajuda mais qualificada. É claro que tem o seu lado bom de ser um TDAH, pois com essa pessoa não tem tempo ruim. Sempre arruma um jeito de fazer as situações mais monótonas ficarem divertidas. Uma criança TDAH pode dar tudo de si e deixar fluir sua criatividade e entusiasmos inatos se for corretamente estimulada. O contrário também pode acontecer se for criticada e sentir falta de compreensão. Ela se retrai ou simplesmente vira tudo de perna para o ar, o ambiente em que está, para expor o seu sentimento interior. Sala de aula inclusiva. Conhecer o que os seus alunos sabem e perceber as diferenças em relação ao ritmo de aprendizagem e potencial, buscando atender à diversidade existente na sala de aula, deve ser o primeiro passo norteador do professor, que busca construir uma prática educacional inclusiva. Para tanto, é preciso compreender que todos os alunos possuem os mesmos direitos de acesso a processo igualitário de aprendizagem, independentemente de etnia, linguagem, condição econômica, condição física e social. Deste modo, utilizaremos os pilares da inclusão no âmbito da prática de ensino. A sala de aula deve ser um espaço de promoção de participação de todos os presentes, de parcerias entre professor e aluno e entre os estudantes, como uma forma de combate à exclusão e à discriminação. A aprendizagem na sala de aula deve envolver a interação e a colaboração entre os estudantes na realização de tarefas em grupo. Ser incluído significa frequentar as aulas, participar das atividades e aprender conteúdos curriculares relevantes. As aquisições e realizações ocorridas na sala de aula devem sempre ser celebradas e compartilhadas com todos. Estudantes e docentes devem ser parceiros ativos no processo de aprendizagem dinâmica. Baseando-se nesses pilares da educação, a escola deve estar atenta e promover a educação como um assunto de direitos humanos, nos quais toda a equipe de profissionais deverá tornar-se defensora. Refletir sobre a prática pedagógica é essencial para que o objetivo de ensinar a todos os alunos seja alcançado. A diversidade exige que os professores repensem em torno de sua ação docente. Isso significa rever o seu planejamento, metodologia, postura, enfim, rever toda a sua estratégia de ensino.
Por isto, compartilharemos com você algumas sugestões que o auxiliarão no processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento docente, para que haja mudanças nas suas práticas educativas de ensino. Uma maneira de começar é entender as diferenças presentes na sala de aula, conhecendo cada aluno, sua individualidade e seu processo de aprendizagem. Sabe-se que existem vários fatores que dificultam uma prática docente inclusiva e que se transformam em obstáculos gigantescos quando não existe apoio para as necessidades educacionais dos docentes. Vale ressaltar que o professor também possui necessidades educacionais, ou seja, se considerarmos que somos igualmente aprendizes, que fazem do cotidiano na escola e na sala de aula um espaço de aprendizagem e aquisição de conhecimentos relevantes. A partir dessas considerações, a prática docente inclusiva muitas vezes não acontece devido à idade do professor estar abalada. Muitos professores foram formados em cursos cuja visão é o ensino funcional, ou seja, um trabalho prático e que se privilegia dos mais capazes. Como também existe a questão lugar conquistado por esse profissional dentro de uma determinada estrutura que muitas vezes é decorrente de muito esforço. Sendo assim, a apresentação de uma ideia que propõe uma escola inclusiva é de certo modo assustadora, porque inicialmente é contraditória a essas crenças constituídas nos aspectos relatados anteriormente. Acreditamos ser este um dos maiores desafios na educação inclusiva. Para que os professores aceitem que a formação continuada é fundamental, precisam repensar a sua concepção docente. Dessa forma, para desenvolver uma competência tão criativa e complexa, não basta uma formação acadêmica, é necessária também uma formação profissional. Muitas vezes, ao se falar em educação inclusiva, imagina-se que é possível encaixá-la numa velha matriz de concepção escolar. Isso é ilusório, porque uma nova ideia ou projeto remete à reestruturação da escola. O discurso do professor e da própria escola é o de que se aceitam e se valorizam as diferenças. No entanto, a prática acaba sendo tradicional, promovendo os mais inteligentes cognitivamente e, deste modo, segregando os que não se encaixam nesse perfil. Para que seja possível praticar uma escola inclusiva, é necessário que o professor reflita sobre suas intencionalidades pedagógicas, sobre como acontece o processo de aprendizagem e a concepção de educação escolar. Superar o sistema tradicional de ensinar é um propósito que temos de efetivar com toda a urgência. Essa superação refere-se ao que ensinamos aos nossos alunos e ao como ensinamos, para que eles cresçam e se desenvolvam, sendo seres éticos, justos, pessoas que terão de reverter uma situação que não conseguimos resolver inteiramente, mudar o mundo e torná-lo mais humano. Recriar esse modelo tem a ver com o que entendemos como qualidade de ensino. É urgente pensarmos acerca da função social da escola, que tanto pode ser de transmissora, cujo objetivo único é formar os alunos para passar no vestibular e nos concursos públicos, quanto o de refletir com e sobre o ser humano, quem ele é, o que pode fazer e as consequências de seus atos. Enfim, os modos de ser e de estar no mundo. Como estamos discutindo escola inclusiva, é fácil compreender qual das funções da escola é necessária para tal. A função que reflete com e sobre o ser humano. Assim, se valorizarão as contribuições de cada pessoa, independente de possuir ou não necessidades especiais, como também serão realizadas ações que possibilitem o enfrentar de suas dificuldades, visando reconstruí-las. Ainda encontramos escolas brasileiras num processo de sair do ensino tradicional, transmissivo, para um ensino inclusivo, ou seja, cada aluno desempenhando seu papel na sua carteira, no qual todas as crianças fazem as mesmas atividades sem as devidas adaptações, e muitas vezes o trabalho coletivo é um faz de conta. Mas como foi dito no início deste parágrafo, muitas escolas estão em processo de transformação. Isto quer dizer que as mudanças estão acontecendo. A memória possui duas tarefas diferentes, o reconhecimento e a recordação. No reconhecimento, podemos reconhecer como familiar alguma coisa que percebemos ou que pensamos, ou seja, identificamos como semelhante e idêntico. Já a recordação é o nome que damos ao processo de recuperar a representação armazenada na memória. Ou melhor, neste processo, a informação não está inicialmente presente no pensamento ou na percepção consciente, como ocorre com o processo de reconhecimento, que possui a própria informação ali presente para a recuperação. O TDAH
é um problema de ordem neurológica, que traz consigo sinais evidentes de inquietude, desatenção, falta de concentração e impulsividade. Acredita-se que, através de diagnósticos e tratamentos corretos na medicina, em casa e na escola, um grande número de problemas como repetência escolar, abandono dos estudos, depressão, drogas, distúrbios de comportamento, problemas vocacionais e de relacionamento podem ser adequadamente tratados ou até mesmo evitados. Caro pós-graduando, esperamos que os assuntos aqui abordados contribuam para o seu crescimento profissional. Bons estudos!